Amém. Glória a Deus. O versículo que eu vou focar nessa noite está no 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo, né? E ele queria incentivar as pessoas a manter a sua fé e não voltar às práticas antigas. Então, na descrição desses versículos que nós vimos aqui, nós percebemos que nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós percebemos que Jesus sustentou a cruz para que a gente não possa desfalecer. Que nós temos que suportar essa correção sendo filhos. Porque se nós sujeitamos as correções dos pais que são da carne, por que não sujeitar a correção de Deus, que é o nosso Pai maior? Uma outra coisa é que, interessante nesse capítulo, é que diz que nenhuma correção, a princípio, é bem-vinda. Sabe aquela coisa quando alguém vai te chamar a atenção e você fica meio chateado com aquilo, mas depois você vai embora pensando e fala, puxa vida, aquela pessoa estava certa, ela estava querendo o meu bem, ela estava me exortando. Então a gente vê aqui na Bíblia que Deus entende até isso, que nenhuma correção a princípio é bem-vinda, mas depois que a gente para pensar, a gente sabe que aquilo era realmente para o nosso bem. E nós precisamos suportar as correções que vêm de Deus sendo filhos. Para quê? Para que a gente não possa se desviar e para que a gente seja sarado e também não possamos desviar outras pessoas que possam estar nos nossos caminhos. Mas o versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parece um versículo simples, tem até música, né? Quem é um pouquinho da minha idade para cima vai saber que tem essa música. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que assim, gente, é fácil seguir a paz com todas as pessoas? Estar em paz com todas as pessoas ou transmitir a paz de Deus para todas as pessoas? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o significado da palavra de paz para quem está em Jesus Cristo é diferente do significado de paz para quem está no mundo. Porque o mundo é egoísta. Hoje em dia, não sei se só eu, mas outras pessoas também ouvem essas frases, as seguintes frases que dizem assim: ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não sei se vocês já ouviram isso ou já falaram isso, né? Misericórdia. Ah, o dinheiro é meu, é só meu, eu faço o que eu quero. Ou então, ó, eu já fiz a minha parte lá na igreja, quem quiser agora que lute. Faz a parte dele, que eu não vou. Ou na escola, no trabalho, ou em outros lugares. Ou tem pessoas que elas não conseguem conviver porque ainda são egoístas. Elas dizem assim: ah, não preciso da igreja para ser salvo. Eu não preciso ir à igreja para ser salvo. Se esquecendo que, por exemplo, relacionamento, né, foi algo que Deus instituiu para que possamos ser um corpo. Se você arranca um braço do corpo, o corpo até continua se movimentando, mas o braço morre. Se você tira uma brasa de dentro do fogo, ela se apaga facilmente. E aqui neste grande hospital, que é o lugar em que nós temos que ter relacionamento com as pessoas e aprender a crescer com elas. Mas não é fácil seguir a paz com todos, mas nós temos que lembrar que essa paz a gente só vai conseguir seguir realmente se nós tivermos dentro de nós a segunda parte do versículo que fala sobre santificação. Porque você consegue enxergar a pessoa de uma forma diferente. E mais, se você não seguir a paz com todos e a santificação, você não verá o Senhor. Olha como é importante aqui o culto dessa noite, o irmão falando que se você não estiver bem com seu irmão, nem precisa trazer a oferta. Sabe por que não precisa trazer a oferta? Porque Deus não vai receber a oferta. Porque o princípio de tudo que está dentro da Bíblia está no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E amar também até mesmo os seus inimigos, como a palavra diz. E o amor, ele não é só um sentimento, o amor é uma decisão que nós precisamos tomar.
Só que o mundo não entende esse processo de paz que nós passamos. Ele acha que as pessoas da igreja, muitas vezes, em algumas atitudes, elas são loucas. Porque o mundo está acabando e você olha para a pessoa e ela está em paz. Ela entende aquilo que está acontecendo com ela. Tem gente que fala assim: eu nunca deixei de dar o dízimo, mas tem gente na igreja que só misericórdia. Nossa, o pastor pregou bem hoje na igreja, pena que fulano não veio. E a gente tem que lembrar que se Deus te trouxe aqui, é para falar com você, não é para fulano. Quem não está aqui não era para ouvir. E a gente tem que entender que essas palavras, elas vêm desgastando relacionamentos, porque são palavras egoístas, palavras prepotentes, palavras que fazem com que uma pessoa se sinta superior a outra pessoa. Não adianta dar a paz do Senhor se a soberba estiver no seu coração. Como estar em paz com todos se o egoísmo te afligir? Irmãos, eu aprendi uma coisa muito interessante, que quando você olhar para uma pessoa, você não pode estar olhando somente aquela carne dela, sabe? A aparência, as roupas, a profissão, o diploma. Não é nada disso. Quando você for olhar para uma pessoa, você tem que pedir a Deus olhos espirituais para que o seu olhar atravesse isso e você consiga enxergar que ali tem uma alma a qual Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-la e que aquela alma precisa que você seja uma pessoa coerente com as suas atitudes para que ela veja Deus em sua vida e sinta a resposta, porque nós somos canal da transmissão da mensagem de Deus. Não que Deus precise de nós, mas que nós temos que ter esse olhar, sabe? Em que quando nós olharmos para as pessoas, a gente veja que aquela pessoa mais perdida, aquela que a gente acha que não tem jeito mesmo, e que você está do lado dela, é porque Deus te colocou lá. E o propósito é, o que você vai fazer diante dessa situação? Porque se você não estiver realmente buscando santificação no Senhor, você não vai conseguir enxergar essa vida que precisa de Jesus. Você vai menosprezar, achando que você é superior àquela pessoa e simplesmente dizer não tem jeito, virar as costas e ir embora para casa. Em Romanos 12, 21 diz o seguinte: para você não deixar-se vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Eu lembro uma vez, e é muito interessante, quando eu era adolescente, eu discutia muito com meu pai, que a gente tinha ideias muito diferentes. Uma vez eu estava chorando e ele falou: por que você está chorando? E brigando assim comigo. Eu amo meu pai, tá, gente? Mas a gente brigava muito. E aí ele falava: por que você está chorando? Aí eu olhei para ele e disse assim: porque é muito triste ver a pessoa que eu mais amo falando assim comigo. Aquilo ali quebrou ele naquele momento, eu tenho certeza disso. Eu vi no olhar dele, sabe quando o olho fica assim brilhando, lacrimejando? Porque quando a gente vence o mal com o bem, a gente mostra que Deus está nas nossas vidas. A maior forma de vencer é pelo exemplo, sabe? Quando eu perguntei, vou perguntar de novo: quem aqui na igreja está passando por provação? Levanta a mão. Tá fácil para ninguém. Irmãos, quase todo mundo. Quem não está, dá glória a Deus, a sua está chegando aí. Vai se preparando, porque quando você está do lado de Jesus Cristo não tem jeito. É luta atrás de luta, mas a vitória é certa, amém? Então o que acontece? Eu lembro quando eu estava com a Maria Júlia internada no hospital e eu estava cantando para ela, né? Aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, cantando. E aí logo em seguida eu recebi uma mensagem. Minha foto foi rodando por aí, nem sei quem mandou, que eu estava na ambulância com ela. E as pessoas estavam orando pela Maria Júlia, mas a pessoa pediu meu telefone para orar por mim, que estava na foto, porque ela estava preocupada comigo. E ela disse bem assim, que Deus havia avisado para ela, que através do louvor
do meu louvor cantando naquele quarto. Ela não tinha me visto, não sabe quem é, não sabe meu nome, não sabe nada. Que através do louvor daquele quarto a Maria Júlia estaria curada. Para honra e glória de Jesus. E aí, algumas pessoas não sabem as provações que nós passamos. Como eu passei 7 dias naquele hospital, a psicóloga conversando um pouco comigo e sabendo da minha vida, ela falou bem assim que eu deveria procurar um psiquiatra para poder estar conversando melhor sobre algumas coisas que a gente tem. E, irmãos, o laudo que eu recebi do psiquiatra, até eu me assustei. Que nem eu sabia que eu estava com tanta coisa assim. Porque tem gente que tem preconceito, acha que psiquiatra é só médico de loucos. Não é isso. Dependendo da situação que você estiver na sua vida, você deve sim procurar uma ajuda médica, alguém para que possa te acompanhar. Isso é saudável, tá, irmãos? Né? Coisa do diabo, não. E aí, para o que estava escrito ali naquele laudo para mim, irmãos, aos olhos dos homens, seria impossível estar aqui nessa noite, por exemplo, falando com vocês. Porque é um esforço muito grande levantar a cama às vezes. Então tinha várias coisas lá, tinha depressão, ansiedade, anedonia, fadiga, dor muscular, enfim, muitas coisas. Mas sabe o que me motivava a tentar mudar, a estar aqui na frente, a tentar ser uma pessoa diferente? Saber que o processo de santificação e intimidade com Deus nos torna pessoas mais fortes. E ver exemplos de outros irmãos nos torna pessoas mais fortes também. Por exemplo, quando eu vejo o pastor Wagner, por exemplo, isso me dá uma força muito grande para estar aqui. Porque pensar que ele faz 3 hemodiálises por semana, irmãos, que ele está frágil na saúde dele, mas que ele vem aqui na frente com uma força e fala da palavra de Deus. Parece até que Jesus já até voltou. Ele fala com tanta veemência, com tanta força, que isso nos inspira. Nos inspira a querer ser pessoas melhores, a preocupar, a ligar para a Thaís, a conversar, a saber como eles estão. Isso nos ajuda a ser pessoas melhores. E saber que ele está um ano aqui conosco. E eu lembro a primeira vez que eu vi o pastor Wagner pregar, ele estava lá em Pinheiros. Ele pregou sobre Ruth, eu estava na casa da avó do neto. E eu fui na igreja batista lá, eles estavam pregando. Não esqueci a pregação. Falei, meu Deus, se eu vier para Pinheiros, eu quero ser da igreja aquele pastor ali. Porque ele prega muito bem. Glória a Deus. Olha como Deus é bom, irmãos. Eu não fui para lá, mas trouxe ele para cá. Quem teve mais fé? Tô brincando. Tô brincando. Mas não está sendo fácil para ninguém. Mas é muito bom a gente saber que existem pessoas que dão exemplo com a própria vida. Porque às vezes a gente fica procurando, igual se você ler Hebreus 11, vai estar lá uma galeria de heróis da fé. Amém que tem os exemplos da Bíblia, mas cadê os exemplos de hoje em dia? Temos que buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E saber que essas pessoas estão se esforçando para ter intimidade com Deus, atinge outras pessoas. Talvez pessoas que eles nem saibam, para que possam estar querendo também buscar essa vida de santificação com o Senhor, amém? Amém. O mundo não entende essa paz. Se ele não tivesse um processo de santificação, com certeza ele teria existido de nós. Mas aí vem a paz, que a paz para Deus é diferente da paz para o mundo. A paz para o mundo é estar tudo calmo, né? Pega aquela música de piano, tudo tranquilo. A paz com Deus, meu irmão, é você estar atravessando o mar vermelho, que ele vai de um lado do outro, e você está ali, ó, tendo a paz que Deus está com você. É você estar no meio da fornalha. Pode me mandar para lá então, não vou me ajoelhar diante da estátua não. E olhar e ver que em vez de 3 tem 4. É você estar no meio da adrenalina, sabe? Aquela tempestade acontecendo e Jesus dormindo. Não é dormindo igual Jonas, não, irmãos. Porque se você estiver dormindo, fazendo coisa errada, a desobediência vai te dar outro resultado. Mas Jesus estava dormindo porque Ele é a própria paz, que o mundo não entende. Para o mundo, a paz é estar tudo bem com a
sua vida. Poxa, aqui tem as dívidas, minha família, ninguém está passando mal, ó, estou na faculdade que eu quero, está tudo tranquilinho aqui agora. Para Deus não, irmãos. Para Deus está lá Paulo e Silas no meio da prisão e está louvando o Senhor. O mundo nunca vai entender que paz é essa. Para o mundo, a paz é: vou descansar que hoje eu não preciso fazer nada. Para Deus não. Para Deus essa paz te faz lutar por vidas, crendo que isso é o certo a se fazer. Então, o mundo não vai entender o que é essa paz. Ontem, meu marido, este moço bonito aqui que estava dirigindo o culto, ele foi para um evento da Porto Seguro e lá ele recebeu uma ligação de um casal de amigos nossos. Um amigo nosso estava fazendo aula de jiu-jitsu. Uma outra pessoa, né, que estava lutando com ele naquele momento, nenhum golpe com o pé esmagou o globo ocular dele. E ele chorou muito e tal, teve que fazer cirurgia. A mulher dele ficou sabendo do ocorrido, veio no carro assim umas 2, quase 3 horas no carro sem saber o que tinha acontecido com ele, aquela aflição, sabe? Mas aí ele fez a cirurgia e não teve jeito. Eles tiveram que arrancar o globo ocular, tirar o olho dele, o olho esquerdo, retirar o olho esquerdo dele. E nós ficamos muito tristes, nós temos fotos juntos, a gente ajoelhou em casa, orou e tal. E a mensagem que esse amigo nosso, né, passou para nós foi o seguinte: domingo que vem, ele ficou sabendo que a pessoa que tinha feito isso era desviado, e depois disso que tinha acontecido, ele tentou se matar, se jogou debaixo de um carro, e foi aquela confusão toda, porque ficou muito atordoado, né? A pessoa fica comovida com essa situação. E ele olhou e falou bem assim: domingo que vem eu vou vestir o meu kimono, eu vou na frente da igreja e eu vou perdoar ele. Porque se Deus precisou arrancar o meu olho para salvar aquela vida, para mim não tem importância. Você pode dar glória a Deus, irmão? Essa é a paz que excede todo entendimento. É muito fácil servir a Jesus Cristo quando as coisas estão bem na nossa vida, quando está tudo confortável. E é por isso que Deus está sacudindo o Brasil, sacudindo a igreja. E é por isso que o pastor, em uma de suas pregações, disse que bom que a igreja vai ser perseguida, porque assim ela vai se mexer. Os momentos em que a igreja na história mais cresceu foi quando ela foi perseguida. Mas é uma paz que excede todo entendimento. Ninguém entre a vida e a morte, se não tivesse a certeza de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, negaria Jesus Cristo, como os discípulos fizeram, morrendo de cabeça para baixo na cruz, morrendo cerrados ao meio, ou de várias formas em que os cristãos foram perseguidos, decapitados, colocados em cavalos, estirados, arrastados. E eles não negaram Jesus Cristo. É isso que o mundo não entende. A paz que excede todo entendimento. Está passando por provação? A palavra que Deus tem para essa noite é: fique em paz, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Mas não fique com essa paz sozinho. Transmita essa paz a todos os seus irmãos. Vocês não podem ficar sozinhos. Busquem a santificação, busquem a intimidade com Deus, porque você pode vir na igreja todos os dias da sua vida e não alcançar o reino dos céus. Não é só pelo que você faz, é pelo que você é no seu dia a dia, é por cada decisão que você toma. E aí a mulher dele, do amigo nosso, que estava muito triste, na hora, a mulher fica nervosa, né, gente? Ela estava nervosa, querendo saber: meu Deus, vou lá naquele cara, não sei o que eu vou fazer e tal. E aí Deus tocou no coração dela e disse bem assim: você não queria sair do raso para o profundo? Você não orou para isso? Olha que gravidade dessa oração que a gente faz. Intimidade com Deus nos faz ver as coisas de outro modo. Você está preparado para ter essa intimidade com Deus? Ou você quer continuar vivendo no raso?
Você está preparado ou preparada para ter essa intimidade? Muita gente vai te chamar de louco. Eu fiquei impressionada quando eu vi aquele pai na frente da escola, o qual uma pessoa entrou e vocês lembram disso? Na creche, e matou aquelas crianças na machadada. E quando aquele pai foi entrevistado, ele falou: eu sou grato a Deus pelos anos que Deus permitiu meu filho estar comigo. É loucura para os homens. É loucura para os homens. E ainda disse que perdoava. Eu não consegui imaginar isso olhando para Maria Júlia, para a Annalise, para o Telzinho, para as crianças daqui. Eu não consegui imaginar a situação, mas é um processo que só quem está perto de Jesus Cristo sabe como fazer. Vocês lembram desse louvor? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não, 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 não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Para sentir essa paz contosa interior, devemos buscar a santificação. E a santificação é somente por meio da intimidade com Deus. Conhecer Deus de perto é estudar palavras e seus significados que o mundo desconhece. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Santo significa separado, escolhido, aperfeiçoado de glória em glória, até chegar aquele grande dia. Nós ainda não seremos perfeitos, nós só seremos perfeitos na eternidade, entenda isso. Mas também você não precisa morrer fazendo sempre a mesma coisa, porque ser santo é diferente de ser santarrão. Tem muita gente que é santarrão, e santarrão é aquela pessoa que simula santidade, é falso, é beato, é hipócrita, é fingido, é que bate no peito para dizer: a minha oração é melhor do que aquele fulano, que faz um monte de coisas erradas, que ora em praça pública em voz alta para que as pessoas notem o que ele está fazendo. Aquela pessoa que quando faz uma doação já bota na rede social para todo mundo ficar sabendo. Aquela pessoa que entrega um panfleto para o mendigo passando fome, mas não entrega o pão que ele precisa. Vai comer a folha? Vamos começar a abrir os nossos corações para o que realmente é necessidade para as pessoas. Ah, meus irmãos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Não é nada fácil estar aqui. Mas seguir a paz é compreender que Deus requer de nós um cuidado com os outros, que só a santificação é capaz de nos frear e fazer tomar decisões de sabedoria. Porque se a gente agir pela nossa própria carne, quando você olha, já foi. E geralmente é dentro da nossa própria casa. Como é que faz uma célula na casa? Às vezes está aquela gritaria, briga, confusão. E a gente tem, alguns psicólogos dizem que a gente tende a machucar geralmente quem a gente sabe que nos ama, porque sabe que vai nos perdoar. Então você briga mesmo com aquela pessoa que você sabe lá no inconsciente que vocês vão se perdoar. Agora com a pessoa da rua você não faz igual. Você tem toda a paciência do mundo. Eu acho que o versículo... brincadeira, tá, irmãos? Eu acho que o versículo que diz que existem amigos mais chegados que irmãos é porque eles não moram na mesma casa. O amigo mora na outra casa. Se o amigo morasse na mesma casa que o irmão, a confusão era séria. E aí a gente tem que pensar em algumas palavras, tá, irmãos? Algumas palavras que o mundo não entende. Assim como a paz para Deus é diferente da paz para o mundo, assim como ser santo é diferente de ser santarrão, a gente tem que entender, por exemplo, que flexibilidade é diferente de vulnerabilidade. Como que eu vou seguir a paz com todos? Você tem que ser flexível com as pessoas. Ah, o André que, sei lá, faz conta que o André que é meu aluno. Aí eu falo assim: André, você pode entregar o trabalho tal dia? Ele não.
Aí depois no outro dia não. Aí depois no outro dia não. Eu estou sendo flexível com ele. Mas se nunca ele me entregar o trabalho, eu sempre deixar para depois, eu não vou ser flexível, eu vou ser vulnerável ao que ele está querendo fazer, e aí eu perco o controle da situação. A gente tem que entender que perdoar é diferente de se rebaixar. Quando você perdoa, pelo contrário, meu irmão, já fez esse teste de perdoar alguém, você sai mais forte do que você estava antes, porque você venceu o inimigo na sua vida. Para o mundo, você pedir perdão, não vou me rebaixar para fulano não, ele que quiser. A gente tem que entender que perdoar faz parte da vida cristã, que boa aparência é diferente de bondade. Às vezes a gente conversa, alguns adolescentes na escola e tal, conversa com aquelas pessoas que têm boa aparência e tal, e tem outras pessoas que elas ficam num cantinho e tudo mais, que ninguém chega para conversar, não sabe o que a pessoa está passando. Mas a gente não sabe quem é quem mais. Hoje nós temos tantos assaltantes de terra, né? Não quer dizer aparência, não quer dizer nada. A gente tem que entender que riqueza é diferente de felicidade. O que é a felicidade? É um estado da sua vida. Você está feliz agora, daqui a pouco está triste. Porque tem gente que morre procurando a felicidade. Mas talvez ontem você foi feliz. Hoje de manhã talvez você foi feliz, sentindo um cheiro de um bolo de chocolate, vendo um sorriso de um bebê sem dente, igual a Maria Júlia, ou abraçando seus pais. Isso é felicidade, é simples. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante sim. Né? A gente não é hipócrita de falar que não é importante, mas quando você está lá no leito do hospital, entre a vida e a morte, qual o seu último desejo? Não é ver um relógio de ouro, não é ver um carro do ano. Às vezes é perdoar alguém, abraçar alguém, conversar com alguém. Isso é o que realmente importa. Porque preço é diferente de valor. Tem pessoas que elas se vendem. E tem pessoas que com seu valor, elas não se rendem diante das coisas que a vida tem oferecido. Ser calmo, ter paciência, é diferente de ser sonso, tá? Porque às vezes você acha que a pessoa é assim, mas não, ela tem controle emocional para agir na hora certa. E não é todo mundo que tem isso não, que mantém a calma para agir na hora certa. E personalidade é diferente de caráter. Tem gente que tem uma personalidade muito forte de falar alto, falar gritando, chegar chegando. E aí a gente acha que aquela pessoa é impulsiva, que às vezes ela vai agir, se ela tiver que agir, ela vai agir mal, entendeu? Fazer alguma coisa errada. Aí o outro é quietinho, não, outro quietinho, o outro é santinho. Não, irmãos. Ser quieto ou ser agitado é personalidade. Caráter é outra coisa. Às vezes a pessoa é caladinha, mas caladinha ela coloca uma faca nas suas costas e você nem vê. Cuidado com isso. Cuidado com as aparências que o mundo coloca, cuidado com a distorção que o inimigo tem feito nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, colocando o homem como centro de todas as coisas e querendo com que a gente seja sempre, para que a gente satisfaça sempre as nossas vontades. E a santificação é você negar o seu eu para que Deus te preencha. Para que Deus te preencha. Oração não é imposição. Tem gente que fala, eu já falei para Deus que tal dia. O que é você, meu filho? Oração não é imposição. E que também a gente tem que aprender que o amor é o princípio de todas as coisas, para que a gente possa alcançar a paz e a santificação. Para finalizar, irmãos, nessa noite, eu gostaria de dizer o seguinte, que, por exemplo, desabafo também não é fofoca, sabe? É muito difícil achar alguém para que a gente possa abrir o nosso coração e ficar em paz. Mas será que as pessoas também podem falar com a gente e ficar em paz, sendo que aquele assunto vai morrer ali? Será que a gente realmente vai orar por aquilo? Ou a gente vai espalhar aquilo? Confiar em você é diferente de dar confiança para você. E vocês também têm que escolher bem com quem vocês querem compartilhar as situações da sua vida. Não abra o seu coração para qualquer pessoa.
Siga a paz com todos, mas seja inteligente. Porque até um tolo se passa por sábio se ficar calado. E morrer, meus irmãos, morrer não é só perder o sentido do corpo humano, mas morrer é perder o sentido da vida. Muitas pessoas estão vivendo como zumbis hoje, mortas nos seus relacionamentos, mortas de esperança, mortas porque não tem Deus vivo dentro delas, mortas porque muitas vezes a igreja se cala em falar aquilo que precisa ser falado, ou vai para casa e esquece tudo que foi dito aqui. Você nunca vai ter saúde se alimentando só uma vez por semana. Saia do raso, vá para o fundo. Saia do leite, vá para o pão, para a carne. Vá para a vida que Deus tem para você. Eu queria nessa hora pedir à igreja que pensasse o seguinte: pensa numa pessoa que você acha que é muito difícil mesmo. Você acha que essa pessoa não vai aceitar Jesus? Não, é ignorante, ou é ateu, ou sei lá, ou está nas drogas, ou na prostituição. Se Deus te colocou perto dessa pessoa é porque Ele quer usar você como um canal de bênção e de paz e de santificação para atingir a vida dessa outra pessoa. Escute o que o Espírito de Deus diz a vocês nessa hora. Porque tem muita gente achando que Jesus Cristo veio para as minorias e fala assim: ele andava com as prostitutas, ele andava com os mendigos, ele andava com os endemoniados. Escuta, ele andava com essas pessoas, mas ele não se tornava essas pessoas. Onde ele tocava, ele transformava. Você pode andar com quem você quiser, mas será que você vai contaminar ou ser contaminado? Quem está santificado com Jesus Cristo, tem a pureza dentro dele, não consegue se contaminar. Não consegue se contaminar porque se sente um peixe fora d'água. Você pode até tentar, meu irmão, mas se você tem um encontro real com Jesus Cristo, você não vai conseguir. E Deus essa noite quer te dizer: filho, eu quero te usar como canal de paz no mundo cheio de aflições. Porque daqui para frente o mundo não tem jeito. Se você assistir o jornal e as coisas, ler a Bíblia, você vai ver que daqui, como diz meu pai, que daqui para frente é só para trás. Que o caos está instaurado no mundo. E que se você estiver ligado nele, essas coisas não vão perturbar a sua mente. Porque eu sou prova viva do que estou falando aqui na frente. O mundo nunca vai entender. Mas nós já vencemos o mundo. Então, se você pensou em uma pessoa, eu gostaria que nessa hora você se colocasse de pé em posição de dizer assim: Senhor, eu quero ser canal de bênção na vida dessa pessoa. Eu quero sair daqui e ser a diferença na vida dessa pessoa, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como começar, não sei o que falar, não sei como agir, eu não sei o que fazer. Mas eu quero, Senhor Deus, que essa pessoa, ela venha para a igreja, para essa igreja comigo, e um dia ela dê o testemunho dela ali na frente, Senhor Deus. Senhor Deus, estamos aqui, meu Pai, nessa noite como canal de bênção. Como canal de bênção, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Que nós possamos enxergar, ó Deus, o pecado que há em nós e que possamos mortificar essa carne. Deus, que a gente possa ter sabedoria para falar com essas pessoas que nós estamos colocando aqui diante do Teu altar. Que nós possamos, Senhor Deus, ler a Bíblia, orar, buscar a santificação, para que quando nós olharmos para essas pessoas, o nosso olhar atravesse, ó Deus, a aparência delas e veja, Senhor Deus, dentro delas uma alma com Jesus Cristo teve a morte de cruz por ela, e que eu não sou melhor do que ela, e que o perdão
sabemos, ó Deus, que o que nos move é inexplicável, é sobrenatural, é o poder do Espírito Santo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que possamos chorar e nos derramar diante da Tua face, sabendo que os milagres, o nosso testemunho, Senhor Deus, fará também com que outras pessoas tenham força para se restabelecer, porque o Deus não é só aquele Deus que está escrito na Bíblia, mas Ele vive e reina hoje e reinará eternamente em nosso meio. Pai, eu acredito em Ti. Eu acredito no poder da oração. E que possamos voltar para as nossas casas entusiasmados a também fazer a nossa parte. Porque oração é orar com ação. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode sentar. Glória a Deus.